Concursos para Tribunal de Contas do Município de São Paulo de auditoria. Sobre os requisitos da auditoria, muito importante, né? Como é que você vai criar as coisinhas, né? Requisitos, primeiro, tem o envolvimento dos membros-chave da equipe de trabalho, ou seja, primeiro é fazer uma equipe de trabalho. Segundo é atividades preliminares, outro requisito são as atividades de trabalho, preliminares do trabalho de auditoria, ou seja, coisas que você tem que fazer antes de começar o trabalho devidamente. Basicamente, uma coisa tipo planejamento. Daí, outros requisitos é fazer as atividades de planejamento, né? Porque você não pode fazer uma coisa sem base, né? O mais básico que você tem que fazer é pesquisar, falar com a administração e falar com um auditor anterior do próprio local. Daí você vai ter uma ideia do que fazer, o que vai ter que fazer, quais são os locais que você tem que verificar, né, para encontrar riscos, riscos e coisas, entendeu? Daí, depois disso tem o documentação, que são requisitos, você tem que fazer todas as documentações de trabalhos da auditoria que você fizer, que basicamente é os resultados finais, que tem bastante questões dessas coisas. Você tem um jeito de eles se escreverem com normas. Aqui, ó. O auditor deve documentar na NBCT documentação de auditoria. Ou seja, ele tem que escrever de um jeito que está nessa norma aqui, a NBCTA, Norma Brasileira de Contabilidade de Trabalho de Auditoria 203, chamada Documentação de Auditoria. Também um dos requisitos é considerações adicionais da auditoria inicial, coisas para você pensar antes de fazer tudo, e depois o sistema de controle, sistemas, né, de como vai funcionar a quantidade e qualidade da informação que você conseguir. O exemplo aqui diz sistema de controle de qualidade e função de equipe de trabalho. Depois ele fala de eficácia e eficiência. Daí, tudo isso aí nesse sistema você vai possibilitar você verificar a organização administrativa, o planejamento dos trabalhos e a execução dos trabalhos. E basicamente é isso. Com um sistema você vai conseguir organizar tudo. Próximo ponto, na verdade são só isso mesmo. Vamos ler agora. Envolvimento dos membros-chave da equipe, esse é um dos requisitos. Primeiro requisito, envolvimento dos membros-chave da equipe de trabalho. O sócio do trabalho e outros membros-chave de equipe de trabalho devem ser envolvidos no planejamento da auditoria, incluído o planejamento e a participação na discussão entre os membros da equipe de trabalho. Segundo requisito, atividades preliminares do trabalho de auditoria. O auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho de auditoria. Primeiro, ele tem que realizar os procedimentos exigidos pela própria norma de controle de qualidade de auditoria de demonstrações contábeis. Ou seja, ele tem que fazer as coisas que controlam a qualidade, ou seja, umas coisas que permitem uma qualidade básica da auditoria. Segundo, a segunda coisa que ele tem que fazer antes é a avaliação de conformidade. A conformidade é importante, é um dos princípios basilares de auditoria e controle externo, com os requisitos éticos, inclusive independência, conforme exigida pela NBCTA. Se você não lembra o que é conformidade, na verdade eu também não lembro direito, mas pelo que eu sei, na minha ideia da cabeça que está aparecendo aqui, são coisas de leis, sabe? As normas que vão ser basilares para você ver o que você vai ter que fazer. Ou normas, conformidade também é ver as normas da própria entidade que você vai ver. Tipo, se é uma entidade de saúde, né? Você tem que ver as normas que envolvem entidades de saúde que afetam essa coisa. Para você, o quê? Para você ver se ela está fazendo tudo certo, né? Tipo, se ela tem quantidade de pessoas suficiente, o contrato, para ver se os contratos que ela tem não são invasivos, esse tipo de coisa, né? Processamento. E a terceira atividade preliminar é o estabelecimento de entendimento dos termos do trabalho, conforme exigido pela própria norma brasileira de contabilidade 210. É engraçado, são duas normas de contabilidade, normas brasileiras, que falam as coisas das atividades preliminares, a 20 e a 10. A 10 fala de concordância dos termos de trabalho, ou seja, você tem o 10 é de fazer quando você fala lá com a administração e você mostra o contrato basicão, um contrato que vai falando que você vai fazer, que ele vai fazer uma auditoria e eles concordam com ele fazendo essa auditoria e encontrando informações e fazendo coisas, né? Daí, atividades de planejamento depois é um dos requisitos. É o terceiro requisito. O auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que define o alcance e a época de direção da auditoria para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Ao definir a estratégia global, o auditor deve identificar as características de trabalho para definir o seu alcance. O segundo é definir os objetos do relatório de trabalho, de forma a planejar a época de auditoria e a natureza das comunicações requeridas. O terceiro é considerar os fatos que no julgamento profissional do auditor não são significativos para orientar os esforços da equipe de trabalho. O terceiro é considerar os resultados das atividades preliminares de trabalho de auditoria e, quando aplicável,
C. É relevante o conhecimento obtido em outros trabalhos realizados pelo sócio de trabalho para a entidade. E segundo, determine. Quer dizer, por que eu estou falando segundo quando eu não falei em número nenhuma vez? E a última atividade de planejamento básica é o determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. Quanto tempo vai demorar o trabalho, quanto dinheiro vai ter que ser gasto, né? E tudo esse tipo de coisas. Para isso tudo, o auditor deve desenvolver um plano de auditoria que deve incluir uma descrição de todas essas coisas. Por exemplo, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos planejados da avaliação de risco, conforme estabelecidos na NBCTA 315. A NBCTA 315 é sobre identificação de avaliação de riscos de distorção relevante por meio do entendimento da entidade e de seu ambiente. Que nome grande, né? Vou marcar bonitinho com marca-texto. Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante por meio de entendimento da entidade de seu ambiente. Segundo ponto do plano é a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível de afirmação, conforme os previstos em outra norma, que é a 330, de resposta do auditor, a norma de auditor, resposta do auditor de riscos avaliados. O terceiro parte do plano e último é os outros procedimentos de auditoria planejados e necessários para que o trabalho esteja em conformidade com as normas de auditoria. Pronto. O auditor deve atualizar e alterar a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria sempre que necessário no curso de auditoria. E o auditor deve planejar a natureza e a época e a extensão do direcionamento e supervisão de equipe de trabalho e a revisão de seu trabalho. Quarto requisito, a documentação agora. O auditor deve documentar tudo usando a norma, com base na norma de documentação de auditoria NBCTA 230. A estratégia tem que documentar a estratégia global da auditoria, né, o planejamento e a estratégia. Tem que documentar o plano de auditoria e tem que documentar as eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global de auditoria ou no plano de auditoria durante o trabalho de auditoria e as razões dessas alterações. Quarta, requisitos básicos de auditoria. Não, esse aqui é 1, 2, 3. Esse aqui é o quinto. Quinto, carinha de auditoria. Deixa eu escrever, anotar aqui do lado. Quarto, quinto. Aí eu vou escrever um 4R, quinto R. E aqui do lado desse aqui eu vou escrever um R. Esse aqui eu vou escrever 2R. Esse aqui eu vou escrever 3R. 3R. O quinto requisito é sobre as considerações adicionais em auditoria inicial. E o final é aquela coisa do sistema. Bom, considerações adicionais de auditoria inicial. O auditor deve realizar as seguintes atividades antes de começar os trabalhos de auditoria inicial. 1 e 2. Aplicar procedimentos exigidos pelas normas brasileiras de contabilidade de trabalhos de auditoria. É a 220 que aparece várias vezes já, de controle de qualidade. Ela está falando, tem até uns itens especificados. É o item 12 e 13, que falam de aceitação do cliente, ou seja, você tem que mostrar um contato falando que ele aceita os resultados, que ele vai aceitar os resultados que vai aparecerem deu treco, né? Por exemplo, imagina que ele vai lá e descobre várias coisas ruins que aconteceram, e daí o cara começa a falar, isso é malandragem, é falta, a gente não fez essas coisas não. Tipo, talvez, é possível que o cara não saiba que tinha acontecido aquelas coisas, mas ele não pode, ele tem que aceitar essas coisas. Tipo, alguém lá da empresa lá, do órgão, o treco, tava destruindo a credibilidade da empresa. Daí a empresa ia perder essas coisas, né, de investimentos, porque é uma das principais fontes de coisas importantes da auditoria, né? A empresa conseguir investimentos criando confiabilidade dela através de auditorias. Bom, e o segundo é relativo à extensão e do trabalho do auditor específico. E o segundo condição é a entrar em contato com o auditor. Você tem que sempre entrar em contato com o auditor antecessor caso haja uma mudança de auditores, de acordo com os requisitos éticos pertinentes. Ele vai te falar as bases das coisas que você tem que editar, as coisas que ele notou e as coisas que eu comentei no começo, né? Coisas que são importantes para serem editadas. Pode ver o conteúdo na íntegra através do link a seguir. Tá no código, tá no CFC, né? A Conselho Federal de Contabilidade. Daí CISWeb, daí ele fala para você ir na NBCT A300, resolução tipo 1. Próximo e último requisito é o sistema. O sistema de controle de qualidade e função de equipe de trabalho. O controle de qualidade das atividades visa estabelecer critérios e avaliações sobre a aderência dos trabalhos realizados pelo sistema de controle interno, com relação à observação das normas estabelecidas e avaliando-se em todas as etapas quanto à sua eficiência, eficácia, identificar os possíveis desvios ocorridos e as suas causas, adotando as medidas corretivas com vistas ao seu aperfeiçoamento
das mesmas. A fim de possibilitar a consecução dos objetivos, os órgãos unidades de controle interno do Poder Executivo Federal manterão sob constante controle e avaliação suas atividades relacionadas, entre outras, com os seguintes e importantes aspectos. Daí tem 2, 3 aspectos, basicamente. O aspecto de organização, que eu falei no começo, o aspecto de planejamento e o aspecto de execução. Organiza, planeja e executa. Assim, que é aspecto de organização administrativa, dos recursos humanos, materiais e instrumentos da legislação atualizada, normas específicas, ordens de serviço, procedimentos, papéis de trabalho e pastas permanentes. Segundo aspecto, o planejamento dos trabalhos, de forma a adequar suas atividades reais às necessidades curto, médio e longo prazo, observado critérios e uniformes, parâmetros previamente estabelecidos e atividades harmônicas em relação às ações desenvolvidas por outras áreas do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal e unidades de auditoria interna das entidades. E o terceiro e último aspecto da execução dos trabalhos deve ser desenvolvida atentando-se para a execução do trabalho deve ser atentada à elaboração de papéis de trabalho limpos, claros e objetivos, conclusivos e corretamente referentes, né? Bons trabalhos, bonitinho escrito, dá para entender, né? Clareza, concisão, trecos. E o aspecto de execução de comprovação satisfatória, ou seja, os seus trabalhos de comprovação foram satisfatórios. Junto aos papéis de trabalho das ocorrências detectadas que ensejaram sugestões e recomendações dos órgãos ou entidades examinados. E terceiro, a execução de aspecto atentando-se à obediência de modelos estabelecidos pela própria montagem e apresentação dos relatórios, pareceres, certificados, notas e ofícios memorandos. Quarto aspecto é a distribuição dos assuntos de corpo de relatório com a observância das fundamentações legais quanto é necessário conteúdo técnico terminologia apropriada. O quinto aspecto é a observância das normas ortográficas e gramaticais na sua redação dos seus relatórios. Importantíssimo. O sexto aspecto é a elaboração de comentários sucintos sobre esses assuntos enfocados às sugestões e recomendações, sem explanações muito extensas, desnecessárias ou inexpressivas que nada acrescente ao trabalho. O quinto é a não utilização de termos dúbios, obscuros ou ofensivos nos seus trabalhos e a eventual existência. E o último, não, nesse é o último não. Outro aspecto é evitar a existência de interpretações ou conclusões subjetivas de evidência que evidenciam um ponto de vista de pessoas não calcados em provas substanciais, fatos devidamente comprovados. Basicamente, não fala uma coisa que você não tem provas de falar, né? Não seja um cara que faz as pessoas não desacreditarem só por causa da sua opinião moral. Você tem que ter provas para suas conclusões. Análise de atos. Outra coisa a respeito da execução é a análise dos atos e fatos. Você tem que ter atos e fatos, você tem que analisar essas coisas. Objeto de exame com isenção de bom senso, atentando-se mais à eficiência. Isenção? Exame com isenção. Isenção, está escrito isso mesmo. E bom senso. Com isenção e bom senso. E bom senso. Mais bom senso. Entende? E é um adicional. Ele tende a pôr mais a eficiência e segurança dos controles internos administrativos e não, especificamente as pessoas que os também tenham praticado. Redação clara e objetiva que transmita por parte da equipe seriedade, considerações e respeito aos responsáveis dirigentes dos órgãos e entidades examinadas. E conclusão objetiva, coerente com o assunto enfocado e ressalvadas oportunas, condizentes com os itens que expressam claramente o erro ou impropriedade detectada. Os sistemas, as políticas e os procedimentos de controle de qualidade são a responsabilidade da firma de auditoria, de acordo com a NBC-APA, NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, já que esse aqui é o PA, eu não lembro o que é PA, auditoria privada? Planejamento de auditoria? É o controle de qualidade para firmas, que são pessoas jurídicas, e auditores independentes que executam exames de auditoria e revisões de informações contábeis históricas e outros trabalhos de asseguração e de serviços correlatos à firma. A firma tem por obrigação estabelecer e manter o sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável que, segurança razoável. A firma e seu pessoal cumprem com as normas profissionais e técnicas e com as exigências legais e regulatórias aplicáveis ou segurança razoável dos relatórios emitidos de forma ou pelos seus sócios de trabalho são apropriadas às circunstâncias. Essa coisa de sistema é interessante, né? Depois eu vou falar mais dessa norma baseada aí de sistemas que a gente acabou de falar.
em outro vídeo.